Saudações Dux e Duques tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje vamos falar, perdemos realmente Calegari, aquele nosso pontinha, volante. Inicialmente teria que ser volante, mas acabou sendo colocado para lateral com o Diniz. Então, vamos ao vídeo para falar bastante sobre o que aconteceu, sobre dar algumas pontuações que são importantes, que não são ditas nas informações. Então, só bora. O Calegari, para quem não sabe, ele tem 20 anos de contrato. Ele tem 20 anos de idade. E ele tem contrato até 2025. O interessante é isso. É a gente compreender que ele ainda é um garoto. Ele tecnicamente faria parte da base, aquela sub-23. Então, tecnicamente, ele ainda pode ser considerado como um garoto da base. Ele foi incorporado ano passado, para quem não se lembra, e nesse ano ele continuou jogando pelo clube. Ele entrou algumas vezes, ele não é titular absoluto. Quem foi titular a maior parte do tempo na lateral foi o Caio Paulista, de um lado, e o Samuel Xavier do outro. O Samuel Xavier nunca saindo, o Calegari nunca tinha oportunidade, porque o Calegari joga nessa lateral direita. E o que acontece é, então a gente entende que, tecnicamente falando, a gente está simplesmente se desfazendo de um jogador que não virou titular absoluto. Isso daí incomoda um pouco menos a qualquer um que queira realmente continuar com ele em campo. A torcida do Flu é completamente dividida com ele. Eu não somente vi no que o Manuel Luiz tem, né, a torcida tricolor fala sobre isso, mas eu vi também outras partes ali para comentar sobre essa questão. E a torcida do Flu é bem dividida. Mas eu diria que, diferente do que eu comentei com o Gabriel Teixeira, ele está muito mais para uma dividida de 60 e 40 contra ele. E realmente, ele muitas das vezes ele era apagado, muitas das vezes, quando a gente precisava de um jogador mais ofensivo, ele não contribuía. Ele tecnicamente era um jogador de lado defensivo. Igual como que a gente já teve o Éder Militão, é a mesma coisa. Para quem quiser ter uma comparação. O Éder Militão, ele sempre joga como se fosse um falso terceiro zagueiro, mas ele é colocado na lateral. Ele não vai para cima. Ele não continua a jogada. Então é interessante a gente comentar sobre isso. É por isso que acontece o seguinte, a nossa cultura, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A nossa cultura, ela trabalha muito que os jogadores laterais, eles têm que ser ofensivos. Não é à toa que a gente enaltece muito o Samuel Xavier. O Samuel Xavier, tecnicamente, ele tem muitos defeitos técnicos. Mas por ele ser bem ofensivo, nossa, ele é maravilhoso e tudo mais. E é por isso. A percepção do torcedor médio de qualquer clube é justamente esse. É um jogador na lateral e ataca muito, é bom. É um jogador de lateral que não ataca muito, é ruim. Vocês falam, se o Evra viesse para o futebol do Brasil, seria ruim. Mas ele foi um dos melhores laterais. As métricas do Flu é muito simples. As métricas do Flu são que normalmente você vende o jogador até quando você tem 22 anos, mais ou menos essa idade que normalmente o Fluminense já começa a preparar uma possível venda. Você tem um caso, por exemplo, do Matheus Martins, que vai ser um pouquinho mais novo. Porém, essa questão em específico é muito estranha. Porque é isso que eu estou te falando. Talvez ele ficasse por mais 2 anos, talvez seja uma melhor moeda de troca. E normalmente as métricas do Fluminense falam sobre isso.
a gente vende nossos ativos da base mais ou menos com essa idade de 22 a 23 anos de idade. Parece que o Calegari não vai ser um bom ativo justamente para esse próximo ano. E é claro, né, eu quero comentar bastante sobre isso. Mas agora eu vou ter que dar algumas informações aqui e partir para o segundo bloco. A primeira informação é: vídeo todos os dias às 10, 12 e 20 horas. Vídeos especiais às 12 horas e vídeos no Campeonato Brasileiro às 10, 11, 12, 20 e 21 horas. Tudo bem? Primeiro pedido: faça o triplo C. Curte, comente e compartilhe. Eu estou precisando muito disso. Estou precisando muito que o YouTube fale assim: ah, você é relevante, beleza, vamos mandar para mais gente. E o segundo é: se inscreva no canal. Eu quero chegar a 150 inscritos até o final do ano. Estamos 148. Então, vem acompanhar para mais esse vídeo e outros vídeos do canal. Agora eu vou comentar que está na tela para vocês, que vocês estão vendo aqui. Eu até agora não comentei nada. Né? O Internacional deseja muito contar com o lateral Calegari em 2023 e pretende usar de um trofo como moeda de troca. Trata-se do atacante ponta David, de 27 anos. O Inter deve oferecer o jogador ao Fluminense, pois sabe que o técnico Fernando Diniz gosta do jogador e já tentou contar com o atleta em trabalhos anteriores. Deve ser oferecido ao Flu. Bom, eu quero comentar uma coisa aqui. Existem dois tipos de visões que a gente pode observar aqui. O primeiro é uma visão negativa da situação. A visão negativa é: tanto o David quanto o Calegari, eles não são titulares. Não são titulares. Eu pesquisei bastante sobre esse David, como também pesquisei bastante sobre Calegari. Os dois não são titulares nos clubes que estão ali exercendo. Tudo bem? Os dois têm sérios problemas com essa dificuldade de realmente se manter constante. Normalmente, os técnicos hoje estão privilegiando a questão de uma solidez futebolística a realmente se tornar um aspecto amplo, um aspecto assim brilhoso em alguns momentos. Tanto que não é à toa que, por exemplo, há um incômodo muito grande no Natan do Fluminense. Os dois, alguns jogos eles são maravilhosos e alguns jogos eles não são tão bons. E por aspectos positivos? O aspecto positivo é o seguinte: a gente está trocando um lateral por um ponta, por um jogador que ataca muito. Ali. A questão é que tá bom. E qual que vai ser o lateral então reserva? Você vai utilizar, por exemplo, o Johnny. Temos o Johnny lá. Você vai utilizar algum jogador da base para complementar isso, para não ficar justamente apenas o Samuel Xavier? Você vai contratar algum outro jogador? Isso tudo precisa ser encaminhado e bem dirigido para a torcida. Eu quero só encerrar isso aqui com mais uma situação importante. Muita gente pode esquecer, mas o Marrone, ele foi um pedido do Fernando Diniz. Para quem não sabe disso. E muitas das vezes as pessoas já podem estar pensando que, tipo assim, cara, a gente vai trocar o Calegari, que é um ativo que pode melhorar ainda, para um novo Marrone. Eu quis te mostrar isso. Eu não sabia que eu escrevendo os dois iria ter logo essa informação. Mas é isso. Será que a gente vai estar contratando um novo Marrone? E a pergunta que eu quero deixar claro é o seguinte: será que o Marrone é tão ruim? Será que ele não teve tempo de jogo?
Será que o Marrone ele vai fazer o efeito do John Ares e agora em 2023 jogar muito? Porque assim, o que eu vi no Vasco, ele joga mais do que ele deveria estar jogando. Então será que o David não também vai fazer isso? Vai fazer o efeito John Ares, jogar muito mal o primeiro ano, mas no segundo ano jogar muito bem? Eu tô falando isso porque normalmente eu tô falando do jogador, fale da torcida, e agora tô falando da gestão. É sempre essa trindade. Gestão, jogador, torcida. Por que a gestão tá lá em cima? Porque é ela que manda. Se você tem uma má gestão, você acaba com a torcida e acaba com a situação. A torcida, ela só reduz a partir da gestão. E os jogadores só se complicam com a questão de querer entrar em campo por conta da gestão. Nem a torcida e os jogadores podem brigar, mas um não afeta o outro. O que eu estou comentando é isso. Será que a gente está fazendo bem? Será que esse David não vai ser o novo Marrone? E se o Marrone melhorar, vocês vão pedir para que ele seja emprestado ou não? Vou até ficar grandão aqui para falar isso. Vocês entenderam que há uma preocupação legítima para quem quer que não quer que seja vendido ou seja trocado o Calegari? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor. Vídeo todos os dias, às 10, 12 e 20 horas. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.